Olá, seja bem-vindo ao Canal Médico. Hoje iremos abordar um tema muito bom, relevante, muito interessante, que fala sobre ciência e espiritualidade. E hoje eu estou com um casal maravilhoso, um casal amigos, e eles vão falar sobre esse tema. Então, vamos começar com o Ricardo. Olá, Ricardo, tudo bom? Se apresenta para as pessoas. Quem é o Ricardo? Muito obrigado por estar aqui. Agradeço o convite, para falar sobre esse tema tão relevante, para todos nós. Eu sou administrador, filósofo, teólogo, sou presidente de uma casa de estudo, espiritualista, no Recreio dos Bandeirantes. Essa parte de estudo e filosofia é algo que sempre me preenche, Então, mas sigo sempre a máxima de Sócrates, sei que nada sei. Então, quanto mais a gente busca, a gente vai vendo que realmente a gente não sabe e que a gente realmente tem que ser um eterno aprendiz para buscar. Então, eu me considero um eterno aprendiz. Ah, que ótimo! Estamos aqui também com a querida Fernanda. Fernanda, se apresente para as pessoas que estão te assistindo. Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Martinelli Carvalho. Eu vim aqui a convite do Canal Médico, Andréia. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui de novo, para falar, para ouvir também um pouco dessa questão ciência e espiritualidade. Sou psicóloga, atuo também como terapeuta transpessoal e isso abrange também um pouco dessa consciência espiritual que todos nós estamos buscando hoje, A cura, Sim. ela é multidisciplinar, Ela não é só física, então eu acho que vai ser muito bom esse programa de hoje. Eu me sinto honrada de estar aqui. Com certeza. Então, eu tenho uma pergunta e eu vou direcionar ao Ricardo. Ricardo, como são definidas as práticas de cirurgias espirituais em diversas tradições? Bom, se a gente for lembrar da primeira, principalmente, que a gente considera dentro dos estudos históricos, religião, a gente vai lembrar do xamanismo, onde praticamente tudo se originou, o contato com a natureza. E você vê nesses estudos que a própria pagelância, o próprio xamanismo já trabalhava com curas, E as curas através de ervas ou através de cantos, de alguma forma já é uma cirurgia espiritual, já se trabalha com uma energia espiritual em prol do físico. Então, pegando esse gancho e a gente levando isso para outras doutrinas, outras filosofias religiosas, a gente vai ver que cada uma trabalha de alguma forma com uma cura, na busca de um equilíbrio espiritual entre a parte espiritual e a parte física. Cada um com a sua crença, cada um da sua forma, cada um com o seu método. E de uns tempos para cá, a gente começou a ver isso muito forte dentro da doutrina espírita, com vários médiuns que se aportaram aqui, principalmente em solo brasileiro, que realmente trouxeram para essa visão de cirurgia, essa visão espiritual, algo que a humanidade não estava mostrando, que são cirurgias mesmo realizadas onde a ciência não conseguia explicar, como é que um câncer desaparece, como é que uma doença ela some de uma hora para outra. Então, assim, há muito ainda a ser mostrado, há muita coisa ainda velada, que eu, com certeza, com a interação mais entre espiritualidade e a parte física, isso vai se realmente desvelar com mais propriedade. Eu acredito que isso está para acontecer, E acredito que muitas religiões, muitas tradições que a gente vê por aí, elas vão ter que se adaptar a um novo contexto espiritual que está chegando aí. Sim. E sabe, eu tenho uma dúvida, Eu acredito que muitas pessoas também devam ter, sobre cirurgia espiritual e cura holística. Hoje, todo mundo fala, eu sou terapeuta holístico. Então, quebra um pouco disso, Ricardo. Acho que banalizou muito, Todo mundo que faz um curso pela internet ou pelo um curso de um final de semana se coloca como um terapeuta holístico,
Exatamente. Tu tem como explicar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Vamos pegar primeiro o gancho da cura holística, né, ou das terapias holísticas. Hoje, infelizmente, a gente vê realmente, felizmente, vamos botar assim, se propagar com muita propriedade a palavra terapias holísticas e isso se ramificar. Mas o problema disso é a gente não ter ainda órgãos que realmente regulamentam ou que vão lá verificar ou checar o profissional que está sendo, vamos botar assim, está sendo formado. E por não ter isso, a gente vê muita banalização dos processos terapêuticos, sim. Pessoas, às vezes, fazendo cursos de internet, cursos de WhatsApp, cursos gravados, que não têm a propriedade de fato de fazer a prática daquilo ou de vivenciar. E o maior problema disso não é só você ir lá e ter a instrução do curso, é você não praticar. Porque isso vira até um conhecimento, porque conhecimento a gente pode se preencher de conhecimento. Mas se não tiver a prática do conhecimento, não se tem sabedoria. Então, a sabedoria ele é conquistada quando você pratica o conhecimento adquirido. Então, se eu adquiro o conhecimento e não pratico, eu vou acabar realmente me tornando só um repassador de técnica. Então, a gente realmente vê muito isso acontecer por aí. E até recentemente, com esse olhar, a gente desenvolveu um instituto, né, principalmente de Reiki e voltado também para terapias holísticas, para validar os certificados de profissionais, para checar realmente o fato, para ver quanto tempo ele está treinando, quanto tempo ele está desenvolvendo isso com pessoas, quantas pessoas ele já transformou na vida dela, porque é fácil você falar que é terapeuta holístico, mas e o fato? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas já foram, de alguma forma, equilibradas ou transformadas em sua vida perante a sua técnica? Isso realmente, a gente tem que realmente olhar para isso, para realmente muitas coisas não serem... As tradições não serem jogadas fora, uma energia que está sendo entregue a gente não seja banalizada. Então, a terapia holística, ela não... Quando a gente fala de holos, a gente fala de um todo. Sim. Então, ela abrange um todo. Não é só um campo físico, eles são vários campos. No contexto humano, ela abrange o campo físico, o campo emocional, o campo mental e o campo espiritual. Se eu não tiver esse olhar, quando eu falo de holístico ou terapias holísticas, se o profissional não tiver esse olhar do todo, não adianta de nada. Se você me procura com uma simples dor de cabeça ou uma enxaqueca e eu te ofereço um remédio talvez popular que a gente encontra em farmácia, ele vai remediar o caso. Você talvez vai se acostumar com essa muleta e vai utilizar isso sempre para poder remediar ou acalmar a crise, ou a dor, ou o sintoma. Aquela coisa imediatista, né? Imediatista. Mas o profissional, um terapeuta holístico, alguém que olha para o holos, olha para o todo, ele tem que ver que isso não foi gerado no campo físico. E o campo físico é a consequência de vários outros campos sutis que estão desequilibrados. Vem de uma situação emocional, talvez a pessoa discutiu antes, está passando por um estresse, está passando por problemas financeiros, está passando por crise de ansiedade, depressão, várias situações. No campo mental, está envolvida de maus pensamentos, de pensamentos que atrai, se auto-sabota. No campo espiritual, não tem uma conexão, não conecta com a sua religiosidade. Então, esse contexto todo de desequilíbrio vai gerar no campo físico dor, sintoma e depois uma doença, que é a materialização do desequilíbrio que vem de outros campos sutis. Então, o terapeuta holístico ele tem que enxergar isso tudo e favorecer ao seu paciente, à pessoa que estiver à sua frente, sim, um olhar mais amplo e não um olhar superficial que é só de um remédio físico, onde a pessoa vai sempre, é como se fosse uma droga, eu vou procurar aquilo para me aliviar, mas aquilo não é o fim, não é a causa, eu tenho que ir na causa. Sim. Né? Então, as experiências, né, individuais, assim, de cirurgias, né, porque muitas pessoas devem chegar a você com várias questões, né, psicológicas, com dores mesmo físicas, né, e aí vocês, né, fazem a cirurgia espiritual, né, essa cirurgia individualmente, ela contribui para um despertar espiritual, assim, a pessoa
até mesmo uma pessoa descrente, vamos dizer assim, né, cética, e ela fala assim, vou lá fazer a cirurgia espiritual porque eu estou com uma dor, porque alguém me indicou, e disseram que é bom. Você acha que quando essa pessoa ela passa por esse processo, ela tem esse despertar? Sim, quando muitos me procuram, né, porque de fato a gente como médium, a gente trabalha com um médico espiritual, um cirurgião, que faz esses tipos de trabalho. E quando as pessoas nos procuram para fazer esse tipo de cirurgia espiritual, para ter esse olhar, muitos procuram porque já estão descrentes de outros tipos de diagnósticos, não tem mais esperança, ou tem esperança porque a fé dela é muito forte. E independente se a pessoa tem a fé ou não, quando ela vê a coisa acontecer, é aquilo, vi acontecer, ela passa a crer mais, ela passa a dar mais valor à vida dela. Porque o importante, quando há uma cura dessa, a gente orienta bastante, é a máxima como Jesus escreveu lá atrás. A fé é que lhe cura, né? Nós somos só um meio, só um instrumento para que algo aconteça. A fé da pessoa que vai fazer todo o movimento. Então, quando ela nos procura descrente, de alguma forma o que faz a procurar a gente é a fé dela. Se ela é crente e ela crê que ela vai ser curada, o que faz ela procurar a gente é a fé dela. Então, eu acredito sim que quando a pessoa vê o resultado, que a fé dela manifestada em cura, um equilíbrio ou um caminho da vida, realmente uma girada de chave na vida dela. Muda muito. Se ela se permitir a usar essa provação que passou pela vida dela para um contexto bom, que é mudar seus hábitos, que é mudar seus vícios, que é enterrar seus vícios e começar a olhar a vida com uma nova perspectiva, ela muda sim. E eu vejo muitas pessoas que passam por um processo desse realmente mudar a vida. E outras que recebem a bênção, né? A gente já viu lá casos difíceis, né? Com diagnósticos fatais, né? Diagnóstico de câncer. E é sempre uma bênção. A gente não se preocupa com o resultado, né? Ele, no caso, talvez nem fique sabendo dos casos, mas quando chega para nós os resultados, né, dos casos, a gente fica grato por ser utilizado, né, instrumento da espiritualidade, porque eles recebem lá muitas pessoas que estão com doenças já no físico, né? A cirurgia, como ele vai explicar, é só para quem realmente está com diagnóstico de alguma doença que já chegou no corpo, né, Ricardo? Às vezes não, às vezes a pessoa, um sintoma, quando a gente está com dor e sintoma, principalmente, o ser humano ele reclama com uma dor ou algum sintoma, a gente entende que ainda isso não se materializou. A doença é o somatório da dor e do sintoma. Então, se a doença ela acontece materializada, é porque você não deu atenção para a dor e o sintoma que veio antes. Sim. Então, assim, o nosso sistema ele é inteligente, ele vai dar sinais. E a dor e os sintomas são os sinais que a gente precisa para que a gente começar a olhar para nós, começar a olhar para ver o que está acontecendo. Só que o problema é que nós somos teimosos e a gente quer ver para crer, a gente quer levar até a última. E quando a gente não vê o que o sistema está mostrando, a doença se materializou. Sim, por isso que muitos, a Fernanda deve ter muito essa experiência, consultórios de psicologia, né? Lotados, depressão, pessoas com ansiedade em alto grau, como o Ricardo mesmo falou, as pessoas, quando elas chegam num estado crítico, elas não vieram percebendo os sintomas, né? E Fernanda, quando a pessoa vai ao seu consultório com um estado de depressão, né? E ela comenta, porque, vamos lá, uma das suas linhas é comportamental cognitivo, isso, né? Isso. Então, é muito direcionada à ciência. Sim. Né? E quando chega uma pessoa que tem esse entendimento de um lado espiritual, como você consegue lidar com essa ciência e espiritualidade, com essa pessoa que você sabe que não deu, né, muitas das vezes, uma ênfase maior aos seus sintomas? Geralmente a gente olha para um contexto que vai trazendo prejuízos na vida relacional
de trabalho, a vida familiar, a gente vai vendo aonde essa pessoa está mais precisando de suporte e apoio. Mas quando a gente olha para um processo de depressão, a linha de condução, em caso desse, é geralmente voltar a trazer para essa pessoa estímulos que ela possa voltar a ter esperança na vida, porque o sentido de vida já foi perdido ali, né? Independente de que tipo de depressão, são vários tipos de depressão, né? A depressão não é uma depressão, são vários, né? Para a gente falar, pessoal de casa, vamos pensar em forma didática. Leve, moderada, grave, gravíssima, né? Se uma pessoa está com pensamentos suicidas, ela está com uma linha de pensamento já para a morte, né? Ela já deseja morrer, a vida já está um eterno vazio, ela já pensa, né, em muitas coisas ruins, né? E a linha de raciocínio dela está distorcida. Então, a capacidade mental dela e cognitiva está prejudicada. Então, a gente vai atuar muito na linha do raciocínio enviesado, né, desses pensamentos equivocados a respeito de si e do mundo. Então, quando ela volta a pensar de forma mais esperançosa, e se ela pode conseguir construir isso através da sua própria religiosidade ou o resgate dessa religião, isso vai ajudar a transformar aqueles pensamentos de medo, de falta de esperança, em força, em fé, em equilíbrio novamente. Então, na depressão, a gente precisa estar sempre estimulando os pacientes a buscarem esperança, porque a vida foi fragmentada nessa perda de sentido das pessoas com depressão. Então, ajudar as pessoas a voltar para um sentido que seja religioso, espiritual, que faça sentido para a pessoa, eu utilizo dessa forma, não trazendo a religião para dentro do consultório, mas mostrando para ela que existem várias possibilidades, que só não tem solução para a morte, né? Eu sempre falo para as pessoas, só não tem solução para a morte, mas para a vida sempre há solução, porque a TCC trabalha com solução. Sim. E um dos primeiros pilares é olhar para esse lugar onde a pessoa está descrente de si mesma, se desvaloriza, se sente inútil, se sente vazia, sem referência. E buscar referência na religião ajuda muito e apoia o processo, né, de um transtorno de humor depressivo. Sim. Ajuda demais, demais. Sim. Inclusive porque os pensamentos começam a ser transformados ali, né? Não é pensamento positivo, é mudança de padrão cognitivo mesmo, porque tem padrões que são muito intrusivos. E aí o espiritismo vai trazer a questão das obsessões, pensamentos que estão cristalizados ali, que são obsessivos, ligado à morte, ligado a medo, ligado a fracasso, ligado a perdas, a frustrações, inadequações. E isso é um caminho multifatorial, não é só o pensamento, também não é só o sentimento, também não é só o comportamento. Sim. E esses pensamentos obsessores, né? Obsessivos, é verdade, obsessores é porque esse tema, né? É um tema que eu gosto muito, mas eu não tenho muito domínio, então é isso aí. São pensamentos obsessivos e intrusivos. E nesse pensamento que as pessoas têm obsessivos, né, depressão, ansiedade, e elas vão fazer a cirurgia espiritual, vão ao Ricardo e fazem a cirurgia espiritual. Ricardo, quais os benefícios que essa cirurgia vai proporcionar a essa pessoa que foi em busca de uma ajuda, né? Isso. Vamos lá. Esse tema é bastante relevante, porque nós, quando a gente olha para um todo, a gente olha para o físico, para um campo etérico da pessoa, para um campo emocional e mental. Então, partindo do princípio que tudo que é gerado no campo físico, ele provém de algo que está acumulado nos campos sutis, um ser humano que sofre de ansiedade, que sofre de depressão, que sofre de alguma angústia maltratada, de qualquer situação relacionada também a perdão, ou qualquer tipo de trauma, quando o ser humano ele não olha para isso, ele não vai tratar isso, de alguma forma no campo emocional, por exemplo, ele vai gerar acúmulos. A gente chama, já é comprovado que o universo é energia.
Então, a nossa voz gera energia, os nossos pensamentos geram energia. Então, se eu não olhar para essa energia que ela vai se acumulando, como se fosse um grande dique de contenção, uma hora isso vai estourar. Então, dentro de um campo mental também, dentro dos pensamentos obsessivos que ocorrem, que faz a gente cometer loucuras ou cometer situações, também existe um dique também mental que se acumula. Se você não mudar seu padrão, não mudar hábitos, aquilo realmente vai gerar acúmulos que lá na frente vai mexer com os teus sentimentos. É uma escadinha. Então, assim, se meus pensamentos são degenerativos, se meus pensamentos não são progressistas, vão gerar emoções, sentimentos que também têm um viés negativo, que vão fazer com que o corpo haja também da mesma situação. Então, o corpo de ação, que é o corpo físico, ele vai agir conforme a configuração dos outros sintomas que estão acumulados nos outros campos. Então, vai a depressão, vem a ansiedade, tudo isso que foi falado. Se isso eu não tratar, se isso eu não cuidar de uma forma de fato, também não só, muito importante isso que se fale, não só a parte espiritual tem que entrar aí, tem que entrar a parte física. Porque quando a parte física, quando a doença ou sintoma já se instalou na parte física, é o momento também de eu correr para ver com os médicos da Terra, com os profissionais da Terra, também os profissionais da ajuda que já se encontram por aqui, e unir também com a parte espiritual. Então, eu tenho que fazer essa conjunção. Se nós, seres humanos, entendermos que juntar as partes é o que há, é o que tem que acontecer, e não eu afastar um atendimento, por exemplo, psicológico, psicoterapêutico ou médico e só olhar para a minha parte espiritual, também não adianta nada. Uhum. Sim. A pessoa não é milagre, porque não. assim, tá na matéria. Se tá na matéria, eu tenho que cuidar das coisas da matéria. Se tá no espírito ainda, que só tá como uma dor e um sintoma, dá tempo para isso não se materializar. Então eu tenho que correr atrás disso. Mas se isso está corriqueiro, eu tenho que procurar ajuda sim, porque eu tenho que unir as pontas. Se eu estou numa dimensão material, eu tenho que olhar para a parte material sim. Não posso desfazer e ter descaso com ela. Isso aqui é um corpo material que sustenta algo espiritual. Então, se eu não cuidar disso, quem vai cuidar? Sim. E, Ricardo, como fica a visão de outras religiões sobre uma cirurgia espiritual? Porque uma cirurgia com o médico da Terra, não se existe muito preconceito. Mas a cirurgia espiritual, existe preconceitos. E você poderia dizer assim, como as outras religiões, outras culturas enxergam isso? A maioria enxerga isso por um viés negativo, né? Porque infelizmente não estudam, então deveriam procurar um pouco mais, conhecer sobre energia, sobre campos, sobre outras filosofias, porque assim, julgar é fácil sem estudar, julgar é fácil sem conhecer de fato, sem ver a coisa acontecer, porque eu tenho certeza que a mão de muitos médicos e cirurgiões dessa terra são guiadas por mãos espirituais, mãos santas, mãos divinas, né, mãos de anjos, né, que fazem cirurgias que às vezes uma máquina não faz. Então, quando a gente começar a entender, né, sair um pouco da ignorância ou de crenças religiosas e partir para conhecer de fato o que há por trás das cortinas, o que há por trás dos bastidores, a gente vai entender que realmente o mundo ele é espiritual e ele é energético e a gente faz parte de todo esse contexto. Então, a gente saber viver com isso é muito importante. Mas, assim, realmente, muitas religiões vão denegrir, muitas religiões não vão aceitar, porque quebra pilares, quebra as bases de muitos fundamentos religiosos. Né? Falar de reencarnação em algumas religiões não é aceitável. Falar de energia é inaceitável. Falar de reiki em algumas religiões cristãs é inaceitável. Então, assim, por quê? Quebra a base, quebra os fundamentos. Sim. Então, é isso. Existe muito preconceito. Existe muita resistência. E o corpo, ele é veículo da alma, né? A gente não pode esquecer que a gente está aqui só de passagem, né? E a gente tem que cuidar do corpo e da alma.
E uma coisa, Ricardo, estava falando sobre o reiki, eu tenho muita curiosidade em saber um pouco do reiki, porque eu já fiz e gostei muito, muito, muito. Mas qual a diferença do reiki para a cirurgia espiritual? Porque todos ficam deitados numa cama. E qual a diferença? Porque eu vejo, né? Numa cirurgia espiritual, eu vejo não, né? Não que eu tenha feito e que eu estava com olhos abertos vendo o que estava acontecendo, mas em vídeos, né? Você está deitado numa cama, né? Com os olhos vendados e tudo, e aí começa a cirurgia. E o reiki também. Qual a diferença? Porque é uma dúvida que eu tenho, acredito que de muitas pessoas, porque quando fala em cirurgia espiritual, mas não é reiki, mas não é... Tem outras, cromoterapia, enfim. Sim, cura prânica, tem vários tipos de cura. Né? Então vamos primeiro na cirurgia, né? A cirurgia espiritual, como eu falei, o ser humano é composto de uma integralidade só. É físico, vamos botar assim, campo etérico, campo emocional e campo mental. A cirurgia espiritual, quando se fala de fato, ela vai acontecer nesses campos mais sutis. O que a gente viu acontecer no Brasil, por exemplo, com Zé Arigó, outros Sim. que tiveram pelo Brasil, aconteceu as cirurgias espirituais, mas no campo físico. Tanto que as gravações mostram, isso é fato, não saía sangue nos cortes, mas a cirurgia espiritual que a gente promove, que a gente vê muito isso acontecer agora, em alguns centros e em algumas instituições, são as cirurgias que acontecem nos campos sutis. Né, que a gente chama no espiritismo de perispírito, nos campos etéricos, nos campos mentais. Isso se dá, são corpos que mantêm o nosso sistema, vamos botar assim, como se fôssemos camadas de cebola. A parte principal é o corpo físico e as camadas de cebolas. Então, essas camadas, elas têm que ser cuidadas e existe uma hierarquia que cuida disso, existe médicos espirituais que cuidam disso, existe uma espiritualidade que cuida desses campos, que tem uma visão de saber aonde estão esses acúmulos num campo emocional, onde estão esses acúmulos que vão gerar uma doença num campo mental, e a cirurgia se dá nesses pontos, nos campos sutis, para que isso não reverbere no campo físico. Então, muitas situações de cirurgia espiritual acontecem nesses campos para que o campo físico ele não materialize uma doença. Então, a cirurgia espiritual vai ser em cima disso. O reiki, ele trata com um magnetismo que flui da união do fluido cósmico universal, que é a palavra rei, para quem é reikiano, e que é a energia vital humana. Então, a união dessas duas energias forma a palavra reiki. Então, quando a gente está em doação, quando a gente está irradiando, que é uma terapia que trabalha através da irradiação das mãos, e a gente vai ver que a imposição de mãos é algo milenar. Muitos mestres que passaram por essa terra curaram com a imposição de mãos. Se você analisar quando você se machuca ou quando você sente dor, aonde vai suas mãos? No local da dor, porque isso é inconsciente. A gente já tem esse sistema de autoequilíbrio que é pelas mãos que contém nossos chakras, centros de distribuição de energia. A gente vai até o local e posiciona a mão para dar um alívio. Isso é uma autoajuda, uma autocura que todo ser humano tem, só que ele não tem consciência disso, isso é inconsciente. Ele toca a posição para transmitir alívio. E o reiki, ele traz para a consciência esse artifício, essa ferramenta de você impor as mãos e saber o que está fazendo. Então, no reiki, a gente consegue entender esses campos com muita propriedade e interagir com esses campos que eu falei, físico, emocional, mental e espiritual, de uma forma equilibrada, através do sistema de chakras, através do sistema dos corpos sutis. Então, é uma técnica realmente muito profunda que vai muito para dentro do ser humano energeticamente. E as cirurgias espirituais, Ricardo, acontecem diante de pode acontecer, porque a interação com o mundo espiritual ela é grande. Então, pode acontecer uma interação, como a gente já viu muitos fatos, as pessoas receberem reiki inúmeras vezes e um câncer sumir, situações que estavam no corpo da pessoa, os miomas desaparecerem,
cirurgias espirituais também serem realizadas em dias específicos e o câncer sumir e o médico não entender nada do que está acontecendo. Sim, mas existe um conjunto entre a pessoa que está, né, recebendo. Não, a pessoa que, como é que é colocado, pessoa que faz o reiki, passa o reiki, como é que é essa colocação? É quem faz o reiki? Eu não entendo. É reikiano. Reikiano. E a pessoa que está recebendo, tenta a mesma conexão, porque a pessoa que, né, que está ali passando a energia dela, a pessoa que está recebendo, ela também tem que estar na mesma vibração, na mesma conexão. E se for uma pessoa cética, isso funciona? Então, geralmente, quando as pessoas nos procuram para receber reiki, elas já vão receptivas. Já pegamos pessoas que são ateus, pessoas que são céticas, muito céticas, mas quando elas vão à nossa casa para receber o reiki, elas... A casa, explica o pessoal, a casa é o Centro de Estudo É o Centro de Estudo Espiritualista Universal, que fica na Rua Ismael Silva, número 87, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Então, quando a pessoa vai procurar a casa, ela, de alguma forma, ela já está aberta. Mesmo sendo cética ou não acreditando em Deus. Mas ela chegou num ponto que ela não está conseguindo mais ver solução. Então, de alguma forma, lá no fundinho, sim, ela acredita. Só que quando cai na maca, a gente sempre faz uma pergunta, que é a pergunta principal que a gente faz quando está aplicando o reiki na pessoa. Você permite que eu aplique reiki em você? Que a pessoa tem que autorizar, tá. André. Porque quando ela tem autoria, quando ela autoriza, é como se... É aquela máxima de Jesus no tanque de Betesda, no coxo. Quando ele estava lá olhando por mais de 30 anos a água e ele não conseguia entrar. Ele simplesmente, Jesus aparece e pergunta para ele, você quer ser curado? Você quer ser curado? Então, a cura, ela tem que... Essa máxima de Jesus, que está na Bíblia, que é de fato usado muito no reiki, quando se pede a permissão, é exatamente isso. Você tem que se permitir. Se você não se permitir, não adianta de nada. Então, quando a gente pergunta, você quer receber reiki? Você permite que eu aplique reiki? Quando a pessoa já deitada na maca, se permite, 100% de unanimidade, e fala, sim, pronto, ela está aberta à atuação aonde está o problema. Sim. Então, agora, Andréia, desculpa interromper, tem muitos casos de ansiedade, né, Ricardo, e depressão, porque o reiki, só para concluir, completar o que ele traz, assim, o reiki, ele traz muito benefício para autorregulação emocional. A pessoa recebe o reiki, a sua fisiologia é modificada, porque causa um estado de relaxamento, causa um estado de dessensibilização daquelas cargas emocionais de estresse e ansiedade, que é do cortisol, da noradrenalina, e o reiki atua muito na fisiologia e também na fisiologia do trauma. Então, quando uma pessoa está com síndrome do pânico, associando com o reiki, ela tem muitos benefícios. E o reiki, ele já é uma prática das práticas complementares, as terapias complementares incluídas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Verdade, então, a gente precisa olhar para o reiki com seriedade, porque muitas pessoas falam mal por conhecer a técnica, mas a técnica, para quem realmente busca associar um tratamento tradicional, ciência, por exemplo, uma pessoa que está com síndrome do pânico, já está precisando realmente de um tratamento multidisciplinar, com médico, com psicoterapia, mais associado com a prática do reiki. A gente tem até lá um módulo de reiki, que a gente dá um curso sobre reiki e ansiedade, porque a gente ensina os terapeutas a tratar especificamente a fisiologia da ansiedade, combinando com as técnicas do reiki, porque é uma técnica eficaz e muito potente para alívio dos sintomas e equilíbrio dessa fisiologia. Tô certa? Tá certo. E de alguma forma acontece cirurgia espiritual nesse caso? Acontece, porque o cirúrgico significa eu ir direto ao ponto. Eu ir direto na situação e fazer aquilo, né, ser corrigido no caso. Então o reiki também, de alguma forma, vai atuar de uma forma cirúrgica na situação. Para casos de depressão e ansiedade, síndrome do pânico,
é o que eu mais recomendo para fazer algum tipo de estabilidade, Sim. de equilíbrio, de harmonização. Para casos mais complexos de uma doença instalada, a gente sempre orienta uma cirurgia espiritual. Para quê? Para desfazer nos campos sutis, nos campos espirituais, esse acúmulo, e para isso ir se desfazendo até chegar no campo físico. Sim. Tá? Eu tenho uma curiosidade, né? Eu fiz reiki, amei, amei, amei. Realmente, Você fica para zen, né? ansiedade, eu fiz para ansiedade, você tem um relaxamento. E uma coisa, curiosidade minha, você falou sobre os chakras. E muitas das vezes, né, lá na mesa, as pessoas vão colocando a mão em pontos que são chakras. Eu tenho uma dúvida, Ricardo. O que são esses chakras? O porquê tem que vir equilibrando de baixo para cima? Não é isso? Por quê? Vamos lá. Os chakras é bem complexo, assim, a gente falar, porque a gente pode falar assim, sei lá, umas 8 horas, a gente pode ficar falando sobre cada chakra específico. Mas, assim, resumindo, ele vem do sânscrito rodas, né, significa rodas, vórtices, né, esse nome chakras, que são centros de forças que contêm nesses corpos que a gente falou, sutis. O campo etérico, o campo emocional, ele tem centros de forças. Então, imagina que a gente tem o campo espiritual nosso gera uma energia tão grande, mas tão violenta como se fosse uma usina de força, uma barragem que gera energia. Aquela energia que é gerada em alta potência, ela tem que passar por uma subestação de energia e baixar aquela energia toda e vir por cabos até uma subestação de bairro e baixar de novo e vir para nossa casa, por exemplo, para vir nessas fiações de rua, nessas torres e cair num transformador, o transformador transformar em 110 para nossa tomada. Eu fiz esse caminho energético para mostrar que a gente precisa de alguns campos, alguns corpos na nossa vida que fazem esse descenso energético. Então, de um campo mais sutil, muito espiritual, vem uma energia muito grande que tem que ir passando por um campo mental, um campo emocional, um etérico, a chegar no físico. Para isso, eu preciso de chakras, de centros de forças, que fazem essa absorção de energia e vão jogando para outro sistema, até chegar no nosso físico. Quando chega no nosso físico, um centro de força desse, que é espiritual, ele cuida de uma área específica do nosso corpo e de sistemas também. Então, quando esse canal está envolvido num campo emocional, vamos botar assim, do chakra cardíaco, por exemplo, a gente podia citar uma infinidade de exemplos. No chakra cardíaco, se a gente não cuida das nossas mágoas, ressentimentos, dificuldades emocionais, problemas de perdão, etc., depressão, ansiedade, isso tudo, o chakra cardíaco, que está num campo sutil, num campo espiritual, ele para de rodar da forma que ele deveria rodar, ou seja, de captar a energia, essa energia grande que deveria compor esse sistema. Se ele para de rodar, ele começa a captar energia mais fraca, as áreas do meu corpo a qual ele corresponde, ela vai gritar, ela vai me chamar a atenção. Então, por exemplo, esse chakra do coração, ele responde por 3 sistemas, até mais, mas eu vou citar 3. Sistema imunológico, sistema respiratório e sistema circulatório. Se eu tiver deficiência na chegada dessa energia aqui, através dos plexos que estão no corpo, alguma doença ou algum sintoma, alguma dor, ou dentro do sistema imunológico, respiratório ou circulatório, vai me chamar a atenção. Então, eu vou ter que olhar para isso. Sim. Então, por isso que o reiki, quando você vai receber o reiki, você vai ver o reikiano aplicando em várias partes do corpo, as mãos estão indo exatamente nos chakras, em posições específicas a qual a gente ensina para ver o equilíbrio, a limpeza daqueles canais, para que os canais ficarem, a energia ficar passando da forma normal que deve ser para chegar aqui e abastecer a área específica. Cada chakra ele responde por uma área específica do corpo, que envolve glândulas, envolve órgãos, envolve partes do corpo. Então, se aquilo não é cuidado naturalmente,
É como o nosso doutor, ele fala lá, o doutor trabalha na parte espiritual, a orientação que ele nos deu. O ser humano, ele tem que cuidar pelo menos uma vez por semana, pelo menos, da sua parte espiritual, da sua parte energética, que é através das terapias. Cuidar, sim, deitar na maca, receber uma energia para olhar para si, ou ir num ponto de força da natureza, se conectar, contemplar, porque se ele viver só o mundo do mundo, os problemas da matéria, ele vai se desconectando e ele vai perdendo. É como se fosse uma... Os chakras é como se fosse as pás do ventilador, que se você não limpar, ela começa a incrustar poeira, e daqui a pouco não roda da forma. E só está jogando coisa ruim para dentro da sala. Então tem que estar constantemente fazendo a manutenção. Então um chakra desequilibrado, ele pode realmente trazer uma doença física. Sim. Sim. Porque aí deixa de entrar energia favorável ao sistema que necessita. E daqui a pouco aquela doença se materializa porque ela primeiro deu a dor. Primeiro mostrou o sintoma. Você não correu atrás, a doença se materializou. Sim. E Ricardo, outra curiosidade. Eu tenho muita curiosidade, porque eu amo o tema. Mas sou leiga, mas eu tenho muita curiosidade. Uma pessoa que chega para fazer uma cirurgia, ou enfim, um tratamento, e ela fala assim, olha, eu tenho um problema no fígado, que me diagnosticaram com problema no fígado. Vocês conseguem, na mesa, sentir que, às vezes, não pode ser o fígado, existe outro órgão também que está debilitado? Vocês conseguem sentir com essa energia, ou chakra desequilibrado, enfim. Entendi. Quando a pessoa ela, de alguma forma, ela pontua, fica um pouco mais fácil conscientemente do profissional reikiano direcionar energia para aquele fato. Aquela área específica, existe um chakra que cuida daquela parte. Então, com certeza, esse é no caso do fígado, seria o chakra esplênico, um chakra que está abaixo do chakra cardíaco. Esse chakra, dentro de uma visão emocional, ele tem a ver com autoestima, com vitalidade, com coragem, com determinação, com vontade. Chama-se assim, o fogo, né? O chakra, aquele que incendeia, que o motiva. Então, assim, algo na vida dessa pessoa está acontecendo mais ou menos nessas áreas que está fazendo esse sintoma acontecer. Principalmente no fígado, porque esse chakra específico, ele cuida do estômago, ele cuida da vesícula, ele cuida do fígado, ele cuida da parte do intestino e várias outras partes do corpo que a gente poderia elucidar aqui. Então, quando a gente entende o sistema energético a qual o chakra ele corresponde, a gente gera vários questionamentos e perguntas que faz com que a pessoa veja o todo. Então, ela começa a ver que a autoestima dela às vezes está baixa, ela não tem motivação, ela vive prostrada dentro de casa, ela se auto-sabota, ela é vencida pelas próprias situações que a vida acomete de medo, de insegurança, e aí isso vai gerar uma situação, um sintoma, onde o físico ele vai gritar. Sim, no instituto, né, de vocês, vamos supor que uma pessoa chegue com um problema sério, um câncer, enfim, e passe pelo tratamento espiritual. Vocês fazem alguma indicação a uma psicoterapia, uma terapia que não seja espiritual, mas enfim, na ciência, com uma psicóloga? Sim, porque assim, de cara a pessoa, quando ela chega na casa, aí ela passa de alguma forma por um aconselhamento fraterno. E ela também conversa com os profissionais. E ali, quando se vê algo que realmente não depende só da parte espiritual ou da parte energética, a gente sempre orienta que procure um profissional da ajuda, procure um médico. Principalmente quando a doença já está instalada, a primeira pergunta que a gente faz, você já está procurando médico? Você tem seus exames? Você já correu atrás? Justamente para você procura um psicólogo, você tem um psiquiatra, porque justamente para a pessoa entender que não é milagre. O grande problema da pessoa que procura as casas espíritas ou para fazer uma cirurgia espiritual com médicos cirurgiões ou uma terapia holística, ela quer que o milagre aconteça. A gente vê muito isso, André. Uma doença como foi explicada para a gente no contexto espiritual lá pelo nosso mentor lá da casa. Uma doença, para ser instalada, ela não aconteceu do dia para a noite. Uma doença materializada no corpo físico, ela demorou talvez anos para acontecer. São anos a pessoa ruminando aquilo, ela alimentando aquele caos interno, aquele quantum de energia dentro dela. Então, aquilo, quando se materializa, ela
tem que procurar o médico da Terra. Quando ela vê isso acontecer, ela fica desesperada e ela quer a solução espiritual na hora, de fato. E ela procura, muitas vezes, pessoas me procuram no meu particular, no meu WhatsApp, no meu telefone, na casa também, para querer uma cura imediata. E a gente, quando está em contato com o mundo espiritual, como eu já vi muitas vezes, o médico falar assim, eu poderia ter curado essa pessoa. E ele virar para a equipe física e falar assim, eu só não curei porque o que ela tem que aprender muito com essa doença. Ou seja, qual o grande ensinamento que ele está dando nesse fato? Que se ela gerou a doença, ela vai ter que aprender. Porque se ela não aprender com isso, ela vai gerar de novo. Vai acontecer de novo, talvez em alguma outra área da vida. Por isso que ele não curou. Então, muitas cirurgias espirituais que acontecem por aí, que a pessoa vai procurar querendo um milagre, não vai ser curada, não vai ser equilibrada, porque a pessoa, naquele momento, ela não é questão só de um merecimento, ela tem que aprender com aquilo que ela gerou. Ela tem que aprender como ela gerou. E se ela é solicitada para estar mais vezes lá, é justamente a aprovação que ela vai ter que ter. Ir lá, se arrumar, se preparar um dia antecipado, se programar na vida dela que ela vai ter que ir até o local, ela vai receber o passe dela, vai ter uma orientação, depois ela vai deitar na maca e que talvez será curada. Deitar na maca para talvez ser curada é um processo final. Sim. A cura, ela acontece aqui dentro da pessoa, quando ela toma consciência que, chega, eu não quero mais viver dessa forma, eu quero mudar meus hábitos. Então, assim, a gente ensina, o que a espiritualidade nos passa, é que não é simplesmente chegar e fazer o milagre, é ajudar a pessoa a ser o milagre. Ela fazer o milagre na vida dela. E toda doença é pedagógica, né? Toda doença, qualquer doença, ela é pedagógica, ela vem para nos ensinar algo. Não, e é muito similar também à psicologia, porque a pessoa que se arruma, que sai de casa, se arruma, vai ao consultório, exatamente, é o mesmo ela princípio. está na busca de uma cura, né? É o mesmo princípio. Agora, por isso que a cura ela está na gente. Ela é movida pela fé. Quando você quer mesmo, você busca. Independente, você vai acordar cedo, você vai dormir cedo, você vai tomar o café cedo, vai escolher a melhor roupa para ir e você vai. Porque o processo final na frente de um terapeuta, de um profissional, é o processo final. É o processo que a fé te levou até lá e é você aceitar agora a aceitação. o que vai ser te entregue. E como você vai lidar com isso tudo agora, quando eu sair do consultório, quando eu sair de um centro especializado numa técnica dessa. Aí é o despertar espiritual. É isso. Agora, tem uma questão curiosa, né, que vocês estão falando sobre a aceitação. Muitas pessoas, quando estão doentes ou com sintomas graves, mais cronificados, elas querem eliminar. Ele falou de milagre, mas na ciência é a mesma coisa. A pessoa que está ansiosa, a pessoa que está depressiva, ninguém quer passar pela dor. Nós, seres humanos, não queremos a dor. A gente quer a resolução, né? Só que a gente precisa passar pelo preço, pagar o preço. Como diz, qual é o preço dessa doença? Eu preciso aprender o que ela quer me dizer. E aí, esse enigma, né, do que essa sintomatologia, essa questão na minha vida, né, que eu carrego há anos, está querendo me ensinar ou me mostrar. Será que eu preciso perdoar? Será que eu preciso ser mais humilde? Será que eu preciso abraçar as minhas vulnerabilidades? O que será que tudo isso está querendo me dizer? Sempre tem algo além. O problema é que a gente, muitas vezes, tem uma percepção distorcida, reduzida e que rotula muito qualquer diagnóstico. E é por isso que quando a psicologia vem com esse olhar mais humano de que tudo que está dentro de você está tentando te salvar, é algo maior. E aí as pessoas ficam nesse estado de luta e fuga para poder resolver rápido. Só que cada processo é um processo. Cada pessoa vai passar pelo seu caminho. Como diz Jesus, cada um tem sua cruz, né? Jesus teve a cruz dele. Nós temos a nossa. E às vezes tem cruzes que são mais leves, né? De isopor. Outras são mais pesadas. E não é fácil você passar por um processo de câncer ou um processo de depressão, as questões psicopatológicas. Todo o processo, mesmo que seja invisível, não seja palpável, é um processo individual, único e intransferível. Eu não tenho como delegar isso para o profissional, ou para o centro espírita, ou para o padre, ou para o pastor. É meu, eu preciso cuidar, me responsabilizar
do processo. Então, muitas pessoas ainda estão imaturas na questão de que qual é a parte que me cabe. Então, tem pessoas que chegam lá e já chegam querendo parar de tomar remédio. Não, eu não vou mais no médico, eu não preciso ir no médico mais. É ou não é, Ricardo? Que é um processo, eu não preciso ir no médico mais. Aí eles falam, não, o seu trabalho com o médico, você continua no seu tratamento. Um caso muito interessante, isso que a Fernanda está lembrando, exatamente foi o que aconteceu em sala de cirurgias lá, de fato, lá na nossa casa. Uma pessoa chegou lá e falou pro doutor que estava fazendo o trabalho, que acreditava muito em cirurgias espirituais e nos trabalhos sutis, famílias conhecidas dela foram curadas, e que ela estava tomando ali 8 remédios e que a partir daquele dia ela iria parar de tomar remédio. Ele simplesmente virou para ela deitada, e falou: você não vai parar de tomar um remédio, porque quem vai tirar o seu remédio é o médico da terra. Eu só cuido da sua alma, do seu espírito. Então, se você acompanhar com o seu médico da terra e acompanhar com a gente aqui, você vai ver que ele mesmo vai tirar os seus remédios com o tempo. E foi o que aconteceu. Com o tempo, essa pessoa que frequenta a nossa casa parou de tomar os 8. Hoje em dia só toma 2, porque é por causa da idade e outros são obrigatórios. Mas ela realmente viu que não é por aí, não é um milagre, não é assim que acontece. As coisas são ele fala assim, da mesma forma que uma doença foi gerada, o mesmo tempo que ela foi gerada, talvez seja o mesmo tempo que ela vai se desfazer. Então, se ela foi materializada, foi 3 anos para se materializar, uma doença aconteceu no seu corpo, talvez vão ser 3 anos de busca para ela também ser desmaterializada. A pessoa quer deitar 1 hora na maca, 10 minutos, 15 minutos na maca e ser curada, onde ela demorou 3 anos para materializar uma doença. Então tem que ter É porque calma. As pessoas ela não tem consciência que ela levou exatamente. Esse tempo todo acumulando as tristezas, as angústias, né, os problemas, os traumas da infância. Os traumas, as dificuldades, né? E Ricardo, quais são assim as maiores queixas, né, das pessoas que chegam a você para fazer a cirurgia ou para fazer um tratamento? Bom, as maiores queixas das pessoas são sempre no outro. A culpa é sempre do outro. É sempre do lado externo, nunca é do lado interno. O grande problema do ser humano, isso está até em Eclesiastes, lá na Bíblia, é a vaidade. O grande problema é a vaidade das pessoas, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a dificuldade de a pessoa reconhecer que parte dela, o início do caos, o início da doença, o início do transtorno, parte dela. Ah, mas ela não sabe, mas parte dela. Quando ela começar a se autoconhecer, ela vai ver que tudo parte de uma causa que vem dentro dela. Quando você muda o teu universo interno, você vai mudar o seu universo externo. Isso é natural, isso é energético, é princípio hermético também. Então, assim, quando a pessoa ela vem até nós, ela vem sempre jogando a culpa do lado de fora. A culpa é de um parente, a culpa é do meu companheiro, a culpa é da minha companheira, a culpa é da política, a culpa é nunca ela tem alguma causa, algum problema relacionado. Não, ela está sempre fora da questão do caos que está acontecendo na vida dela. Também por ignorância, por não se conhecer ainda. E aí o que a gente orienta sempre? A buscar estudo, porque lá é uma casa de estudo também. Não é uma casa só que oferece terapias. É a casa que a gente oferece estudo para várias vertentes filosóficas e religiosas. Então a pessoa tem a possibilidade de trilhar um caminho de autoconhecimento também, para ela entender que a culpa não é do outro. O outro é só um meio para você melhorar. Quando a pessoa entender que tudo que acontece do lado de fora é um meio para você melhorar, tudo vai entrar em total ressonância. Porque eu só culpar o outro e não olhar para mim, isso é fácil. Né? É apontar um dedo onde 3 estão apontando para você. E também é pesado quando só você se culpabiliza também, né? Assim, a culpa não é do outro, mas também não é totalmente minha, né? Existe também uma parte de responsabilização do processo. Às vezes eu tenho uma doença que é genética, né? Vamos dizer, as doenças autoimunes, um diagnóstico grave. Eu preciso me responsabilizar pelo processo, né? E muitas pessoas
elas se pesam demais, né, Andréia? De que eu sou a culpada, ou meu pai é culpado, a minha mãe é culpada. Chega uma hora que essa historinha, essa narrativa, ela precisa entrar em um bom lugar dentro da gente. Até porque a gente precisa olhar com mais força para enfrentar as doenças ou enfrentar os processos que chegam para o nosso corpo e que é difícil, né? Um câncer é um diagnóstico difícil de se enfrentar. Sim. E eu preciso olhar para ele de uma forma mais branda dentro do meu coração. Eu olho para aquilo e falo, tá bom, e agora? Qual é a responsabilidade que me cabe? Buscar tratamento, que seja todos possíveis, porque ninguém quer passar por uma doença e deixar seus amores, sua família, né, as pessoas que a gente ama. Então, o processo em si mesmo exige muito autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento e consciência de que o que eu quero a partir desta prova ou do que a vida está me trazendo, porque é uma questão, né? A doença é uma questão. Sim, é somatização de muitas coisas. Muitas coisas. E também, muitas das vezes, as pessoas levam como... Tem a negação, né? Muitas pessoas que sofrem violência doméstica, que é uma coisa que hoje está... Não é que esteja em alta, você fala que está muito em alta. Não, está muito esclarecido hoje. Está mais aberto, né? Está mais aberto. Então, quantos anos essa pessoa passou por violência doméstica e por preconceito, ela entra primeiro que ela muitas das vezes entra no estado de negação, e por preconceito ela não abre, ela não leva um psicólogo, ela não vai no instituto levar vergonha para uma pessoa. Olha, eu estou passando por esse problema, né? E o conhecimento vai fazer com que ela se abra, com que ela tenha coragem, tenha força para chegar, para pedir uma ajuda. Porque não buscam. Muitas das vezes somatiza, e aí quando vai ver uma doença muito grave, um câncer, é verdade. Né? É muito comum o câncer, numa situação dessa, né? Reprimir as suas dores. Isso... Porque não fala, não pede ajuda, não busca. E aí o corpo vai padecendo. Sim. E uma outra curiosidade que eu tenho, né, eu e as minhas curiosidades, Ricardo, para ser um médico espiritual, existe, assim, né, lá vem eu com a minha bomba, né? Existe algum passo, A pessoa nasce assim ou ela busca conhecimento para mediunidade? Como é isso? Eu tenho uma curiosidade em saber porque... Como é que funciona? Quem são essas pessoas que estão ali abertas a ajudar esse próximo, muitas das vezes abdicar de tempo, de trabalho para essas pessoas? É compaixão? É muito amor? Ou existe alguma coisinha chamado. Um chamado? Tem alguma chamado de alma diferente nisso? O que acontece? Do outro assim, lado. Em quem está na Terra ou quem está fora? Os dois. Os dois. Aí você confundiu muito pra mim. É muita informação. Bom, vamos lá. Pela filosofia espírita e espiritualista, a gente entende que a gente vem para esse mundo com propósitos, né? A gente vem para esse mundo com algumas missões e propósitos. Propósitos são inúmeros, missões também tem algumas. Então, em algum momento da vida, referente às nossas buscas, às nossas jornadas, são abertas algumas chaves que abrem algumas portas, dependendo da nossa busca. Então isso é individual, isso vai ser de cada ser humano. Cada ser humano tem algo a trilhar que não sabe ainda, mas ele vai descobrir ao longo do processo, ao longo do seu autoconhecimento. Então, muitas pessoas que quando entram no meio espiritual vão se desenvolver mediunicamente, vão se conhecer como pessoa, vão fazer algum tipo de terapia, vão estudar, fazer algum curso, elas começam a aumentar seu horizonte. E quando esse horizonte ele aumenta, é como se ele ganhasse uma chave, abrisse uma porta, e nessa porta tem novas ferramentas. Então, eu costumo usar mais ou menos essa analogia para a gente entender que isso todos têm ferramentas que estão ocultas, que serão mostradas ao longo de um processo, que depende ou não de você buscar. Tem pessoas que não querem buscar,
tem pessoas que resolvem adiar, tem pessoas que aceleram o processo ou que estão na normalidade do processo. Então, isso vai ser cada um vai ter um propósito, cada um vai ter uma missão específica com certas situações. Agora, aqueles que se apresentam dentro de um campo a qual você está trabalhando para desempenhar um papel que vai ascender um meio espiritual, físico, quer dizer, que vai trazer para o nosso contexto de uma dimensão humana algo que é espiritual, que às vezes é inexplicável, e são espíritos mais sensos, espíritos que são de elevadíssimas vibrações, que descem a esse tipo de vibração que é mais densa, que é um plano físico, um plano de 3 dimensões, para poder entregar um pouco do conhecimento e interagir com essa dimensão em prol do ser humano, para facilitar o entendimento dele. Se a gente for analisar várias filosofias pelo mundo, budista, hinduísta, cristã, você vai ver tantas interações espirituais envolvendo junto ao ser humano para facilitar a expansão da consciência dele. Então, quando a espiritualidade ela toma um meio físico através de um médium significa aquele que media algo, eu estou mediando algo. Se eu ajudo uma pessoa, eu estou sendo um mediador. Então a palavra médium é de mediar. Vamos desmistificar essa coisa de médium. Desmistificar, porque fala assim, médium tem que receber santo. Não é assim. Médium tem que ter... Não, médium é aquele que media algo para alguém. Se eu estou na fila de um banco e vou lá pagar uma conta, estou vendo alguém mal, passando mal, e ali, do nada, eu levo uma palavra boa para aquela pessoa, a ponto de a pessoa virar para você, uma amiga sua, uma amiga nossa, e virar, nossa, essas palavras foram fundamentais para mim. Eu precisava disso hoje. Ali você foi médium. Ali você foi... Porque você foi para pagar conta. Você não foi ali para doutrinar ninguém. Você não se preparou da sua casa até ali para doutrinar alguém. Entre aspas, do nada, alguma influência espiritual, sim, ali tomou para poder ser uma mediadora. Tô me sentindo especial, gente, porque de vez em quando isso acontece. Porque você é tomada por uma inspiração divina. Acontece com todos nós e a gente não dá conta. Isso é bom, então a gente é usado e a gente não se dá conta. Então, assim, quando a gente se coloca à disposição, como às vezes a gente se coloca lá na casa à disposição da espiritualidade com todo amor para servir, a gente está servindo não só a espiritualidade, mas a gente está servindo a Cristo. Ai, que maravilha, estou me sentindo especial, sabia? Porque isso acontece de vez em quando comigo, conversando com uma pessoa, né? E você é usada, né, André? E aí eu falo, ela, nossa, que maravilha. Ou então, né, alguma coisa que eu falei, que às vezes nem lembro o que eu falei, sim, né? Tocou aquela pessoa, depois ela me liga, vamos tomar um café? Aí vamos, foi tão bom aquele dia, e às vezes eu não lembro do que eu falei, mas enfim, estou me sentindo especial. Tem um documentário que eu acho que chama Intuição, mas é em inglês, né, que está no Amazon, né, é intuição, a gente é intuído, né, e inspirado pela as outras consciências. O que faz a gente ter esse nível de conexão é o amor, é a conexão com o sagrado, de contemplar uma situação, de se consternar com o fato. Se a gente tendo esse olhar, o divino ele vem através de nós, através da nossa palavra, através do nosso ato, do nosso olhar, do nosso abraço. Então, quando a gente está disposto a isso, o divino acontece. Então, essa interação que tem de um cirurgião espiritual vir, de um doutor vir com a sua equipe espiritual, que é igual à da Terra, e estar junto numa interação mundo espiritual com mundo físico e fazer isso acontecer, isso é a entrega do mundo daqui que favorece o mundo de lá fazer sentido. Então, o que eu recomendo sempre a todos que queiram desenvolver trabalhos como esse, de interação de uma forma... A primeira coisa que você tem que ter no seu coração é amor, disposição, né? Devoção e caridade. Para você ir compromisso, porque vai ser compromisso, é entrega e também vamos complementar, muito estudo, porque não adianta só ter isso tudo se você também não buscar estudo e estudar, porque não expande consciência, você só vai ficar num mundo talvez ilusório e místico e não vai buscar a base que é o conhecimento, que o conhecimento vai te levar à sabedoria, que é a base que você precisa.
Sim. Para sustentar tudo isso. Eu tenho aqui outra pergunta de curiosidade. Eu e as minhas coisas. Por mim, eu ficava aqui o dia todo conversando, porque eu tenho muitas curiosidades sobre esse tema. Sobre a cirurgia, Andréia? Sobre o tema da espiritualidade. É um tema Vai abrindo, ele se ramifica, é uma teia. Isso aí. E ele é gostoso porque ele te acolhe. Agora, a espiritualidade te acolhe, não a religião. Isso. A espiritualidade acolhe. Mas, Andréia, só para complementar isso que você está falando, as pessoas ficam muito vislumbradas com esse tema. Mas as pessoas também, né, Ricardo, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que existem por aí, charlatões. Sim. Porque tem muitas pessoas que querem o milagre e aí elas vão atrás do milagre e não tem consciência nem estudo e aí caem na mão de charlatões. A gente viu aí o caso daquele grande médium que foi repercutido aí até na Globo. Acho que é João de Deus, João né? de Deus. Isso gente, é muito perigoso, sabe? E tem que tomar muito cuidado, né? Assim, esteja consciente da onde você está entrando, que pessoa é aquela ali que você está dando a sua vida, porque a nossa vida é importante, né? Você está entregando ali, né, seu corpo, a sua mente, seu espírito, você está ali disposta a receber algo, e a gente sabe que tem muitas pessoas que são equivocadas e se aproveitam. Infelizmente, tem muito disso ainda por conta do ser humano, né, que muitas vezes se desvirtua. No caso dele, foi um espírito que se desvirtuou, né, do propósito, né, que foi colocado para ele ali, né. Então, eu acho que isso é muito sério. As pessoas também têm que saber onde elas estão entrando. Se essa casa é séria, se essas pessoas são sérias, se essas pessoas são estudiosas, né? Sim. Porque senão a gente fica só místico, perigosa. né? A gente não concorda. É tanto que ele sempre me passa pessoas de lá, né? Que chegam, às vezes, só mística. Eu falo, pô, fulano só quer cartinha, só quer energia, não tá nem um pouco situada com a realidade mesmo, que é uma realidade séria, né? Assim, que precisa realmente de trabalhar essa questão fisiológica, que precisa realmente de um médico, que vai precisar de um psiquiatra, e a gente toma muito cuidado com isso. A gente é muito sério nisso, né, Ricardo? Tudo tem que ser um conjunto, né? Mente, corpo e espírito, né? Tem que ter muita seriedade. Ricardo falou lá no início sobre perispírito. Sim. Eu tenho, assim, uma dúvida. Perispírito tem alguma coisa parecida com ectoplasma? Tem alguma coisa similar? O perispírito seria o corpo emocional, que a gente fala do corpo emocional ou corpo astral. É como se fosse uma cópia do nosso corpo mesmo, que tem e uma consciência mais superior da nossa que coordena esse corpo físico. Mas o ectoplasma ele é gerado em outro campo, que a gente chama de etérico. É um campo que fica entre o corpo físico e esse perispírito, que é o corpo astral. Esse campo é que faz o ectoplasma, a gente poderia também falar muito mais sobre ele, mas o ectoplasma é uma energia que é exudado desse campo etérico, que faz com que gere um campo de energia para a interação de um mundo espiritual aqui. Por isso que a ectoplasmia tem a materialização envolvida com a ectoplasmia, e tem ectoplasmia que é mais sutil, que faz com que as cirurgias espirituais aconteçam. Então, assim, Ricardo, qualquer interação do mundo espiritual nesse mundo, nessa dimensão, acontece pelo ectoplasma, através de ectoplasma? Sim. Se não tivesse essa energia que é gerada do ser humano, dessa dimensão humana, ia ser difícil a interação de um mundo espiritual aqui no mundo material. Porque eu preciso dessa energia para que uma dimensão espiritual haja aqui. É como se fosse uma energia que faz a transmutação de um plano para outro. Então, essa energia, todos nós encarnados, no caso, que estamos aqui nesse corpo de carne, a gente exuda constantemente numa orientação a alguém, num trabalho espiritual, numa terapia, numa psicoterapia. Qualquer um está entregando esse tipo de energia para que haja essa interação. Qual é a interação que vai agir? Percepção, intuição, um passe, um trabalho energético, a cirurgia espiritual. Qualquer coisa que sai do ponto material, que vem como algo que você não havia pensado,
teve ectoplasma envolvido naquela situação para chegar até você um tipo de insight, Sim. um tipo de energia. Pergunta que não quer calar. Podemos perguntar? Sim. Como é que a pessoa que, por exemplo, ela tá sendo roubada a energia dela, você entra num lugar, aí você sai de lá totalmente cansada, Sim. enfraquecida, com dor de cabeça, se sentindo mal, você entrou bem, você saiu mal. Isso tem a ver com ectoplasma? Explica pro povo de casa. Não, isso tem mais a ver com a forma como ela recebeu a energia ou a forma como aquele profissional também estava preparado. Porque quando a gente orienta profissionais a trabalhar com interações de energias, como reiki, radiação, cura prânica, todos esses, ele tem que cuidar dele, ele também tem que estar preparado para aquele momento, porque ele vai interagir com campos. Então, existe todo um preparo da pessoa também que está aplicando, e dependendo da pessoa que está recebendo, também é exigida dela um tipo de preparo. Para uma pessoa fazer um trabalho de cirurgia espiritual, é pedido praticamente muitas coisas parecidas com uma cirurgia física. Não é os exames que pede no campo físico, mas é pedido que ele não coma carne vermelha, que ele não se aborreça. Quais são os preparos para uma cirurgia espiritual? Não coma carne vermelha, não se aborreça naquele dia, ou no dia anterior até, não fume, não utilize nenhum tipo de bebida alcoólica ou drogas diversas. Ele procure se estar mais com ele num dia anterior, principalmente no dia. E esses são os... Não tenha sexo também envolvido, porque não tem a interação de outros campos no seu próprio contexto energético. Então, quanto mais purificado o ser está, não só no físico, mas nos campos sutis que a gente falou no início, melhor é a adaptação da energia no seu sistema. Quanto mais ele tiver aborrecido aqui, vai ser mais complicado a energia vencer essas barreiras. Então, pede-se esses preceitos, né, que se chamam. Sim. E o passe? A cirurgia, a pessoa fica deitada, né, e é feita a cirurgia na cama. O passe você recebe em pé, sentado. Existe alguma diferença? O passe no contexto espírita, ele vai trabalhar muito no campo áurico, no campo da aura do indivíduo, que não é os campos sutis. Seria, talvez, até pra gente falar isso depois, uma outra. Nossa, é maravilhoso esse tema! A aura é um halo luminoso, é um raio de difusão de energia, qual naquele contexto eu estou inserido. Então, ela vai trabalhar muito na limpeza desse campo, na limpeza de campos do etérico também. É uma limpeza mais superficial. Então, ele vai dar uma calmaria, sim, mas ele não vai tão profundo como técnicas como o reiki, como outras técnicas que vão um pouco mais profundo para dentro dos sistemas do humano. Mas adianta muito, é como se fosse um grande pronto-socorro de atendimento. Por isso que se dá, às vezes, em pé mesmo, sentado, porque ele é a necessidade do momento. Não dá tempo a pessoa tirar o tênis, deitar na maca, fazer... Não, é algo que eu preciso para agora. Então, se dá o passe, seria nisso. Nossa, é maravilhoso. É muita coisa, né? Muita coisa, é maravilhoso. A espiritualidade é fantástica, né? Pena que ainda tem muito preconceito sobre a espiritualidade. E a espiritualidade com a ciência é fantástica. Nossa, todos, né? A ciência está trabalhando, né, para isso, para juntar a espiritualidade, né? Abraçar a espiritualidade. E existem já pesquisas, né? A gente precisa também enquadrar isso, né? Existe muita pesquisa em Harvard, já tem universidades que têm essa cadeira, né? Sim, espiritualidade e ciência. Stanford, Harvard, parece que mais uma Aqui a gente tem um médico famoso que fala sobre a glândula pineal, um médico espírita famoso que está falando sobre isso, tem inúmeras palestras dele no YouTube. Temos o Paulo Frutuoso, né, que escreveu inúmeros livros, conhecido nosso, amigo nosso. Temos vários médicos que trabalham em outros centros, né, como o Frei Luiz também, que também estão fazendo essa ponte, né? Tem o seu trabalho fora, mas estão vendo, por estar num centro, por estar trabalhando num local, você vê que já está fazendo a ponte, que daqui a pouco isso vai acontecer. Daqui a pouco, futuramente, como diz dentro da doutrina espírita, Kardec falou, o dia que a ciência se aliar com a parte espiritual, a gente vai descobrir as chaves de muitas curas. E é exatamente isso que vai acontecer daqui a pouco. Quando os céticos começarem a ver
situações acontecerem, a explicação não vir de fato, e a ciência começar a adentrar nos campos energéticos e ver que isso realmente acontece, muitas coisas, se a gente procurar na internet, a gente já vai ver muitas coisas que a ciência já está trazendo como uma explicação de fatos espirituais que acontecem. É verdade. Que ainda não se tem explicação, mas eles colocam a uma situação, a algo energético. E esse algo energético é algo espiritual. Ai, que maravilha. Não é? Estamos acabando. Que pena. É uma pena, mas eu convido Fernanda e Ricardo a outras vezes. Vamos falar sobre mais espiritualidade em outros temas. Ricardo, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que não foi abordado, que você acha interessante para as pessoas que estão aí nos assistindo? Importante. Vou deixar aqui um código importante, uma frase de efeito que é interessante para todo mundo. Quando a gente começar a colocar a culpa do lado de fora da criação, a gente fazer a seguinte pergunta para o que vem do lado de fora: o que isso quer me ensinar? O que isso quer me dizer? Quando eu chegar nessa conclusão de entender e interpretar o que está vindo de fora, o que quer me ensinar, ou o que está querendo me dizer, eu vou começar a achar as respostas que eu tanto preciso dentro de mim. Porque se está externando fora e se está te afetando, porque você ainda tem isso dentro de você. Então, a gente tem que fazer essa pergunta assim: o que isso quer me ensinar? Pô, mas é muito... É triste, tá me aborrecendo demais, tá me tirando do eixo. Mas a primeira pergunta não é você atacar, não é você... o que isso quer me ensinar? O que isso quer me dizer? Isso é um princípio estoico, do estoicismo, entendeu? Que a gente traz para o nosso contexto, para a gente entender, antes de eu atacar, deixa eu primeiro me entender. Deixa eu entender o que isso quer... Porque isso está querendo me ensinar algo que eu não tenho ainda. É muito importante, porque sempre a culpa é do outro. É isso. Né? Nunca nosso. E Fernanda, você gostaria de deixar alguma mensagem? Eu acho que... Colocar algum ponto? Já foram faladas tantas coisas, mas eu acredito que é o que o Ricardo trouxe, né? Para fechar, a gente busca fora o que já está dentro. A cura também está dentro de nós. E muitas vezes a gente está... transferindo, né, a nossa cura e as nossas questões para fora, aquilo que é só a gente pausar e buscar esse entendimento e as pessoas certas para nos ajudar a ampliar esse olhar, buscar ajuda para aceitar melhor aquilo que se apresenta para nós e aos poucos a gente dando conta, um dia de cada vez, daquilo que nos deixa fora do prumo, fora do eixo, né? Que todas nós passamos por momentos que vão trazer desequilíbrios, doenças, perdas, mas se a gente está disposto, já essa abertura já é um primeiro passo para a autocura. E eu acredito muito na autocura, né? Eu tive um processo muito forte, acho que não foi à toa que a gente veio aqui hoje, eu tive um processo muito forte, depressivo, com 19 anos. Foram 2 anos tomando remédio, foram 2 anos tratando com psiquiatria e muitos anos de psicoterapia. Então, hoje eu me sinto confortável falar disso, porque o médico era espírita, a psicóloga também. Então, eles me ajudaram muito. Ele é muito renomado aí no meio espírita, o Dr. Jaider Rodrigues de Paula. Ele é conferencista aí na França. Ele traz esses assuntos de saúde mental e espiritualidade. Tanto ele quanto o Dr. Roberto Lúcio, né, da Clínica Renascimento em Belo Horizonte. Então, eu tenho que só agradecer esses 2 profissionais e a Tárcia também, que me ajudou muito. Hoje, eu acredito que dá para você unir as pontes e quebrar a nossa visão engessada de que existe só a questão física. Nós não somos só o nosso corpo, a gente é a alma e a gente está aqui para evoluir e crescer. E amadurecer com tudo que acontece com a gente. E se despertar para o mundo. Né? Ricardo e Fernanda, muito obrigado pela presença de vocês. Imagina. Com certeza eu quero vocês mais vezes aqui. Foi muito bom, muito bom. E muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. E gostou do vídeo? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, vai lá, curta, comente, compartilhe.
porque eu tenho certeza que vai ter muito, muito mais coisas maravilhosas por aí.